mais um Giro Sindical. Eu sou Renata Belzunces e o Giro Sindical é e continua uma parceria entre o DIEESE e o SINDIC-CT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Neste janeiro mais longo dos últimos tempos, e olha que os últimos tempos foram realmente muito longos, uma das notícias que continua repercutindo é o caso Americanas. Um rombo de 20 a 40 milhões, ainda sem um número fechado, sem um número completamente definido, foi subitamente encontrado nessa que é uma rede de comércio, tem vários outros negócios, e a gente vai ter a oportunidade de conhecer melhor, a partir, sobretudo, da ótica dos trabalhadores do comércio. E quem vai ajudar a gente a fazer isso é a economista do DIEESE, Fabiana Campelo. Muito obrigada pelo convite, Renata. A gente que agradece a sua presença. De alguma maneira ou de outra, boa parte das pessoas já tomaram contato com essa ideia de que a Americanas ela tem um rombo que inicialmente foi dito em torno de 20 bilhões, hoje apura-se se o valor é realmente esse ou pode chegar até ao dobro desse valor. E a pergunta para a gente começar aqui essa nossa conversa, né? Isso foi explicado para o grande público como inconsistências contábeis. Ajuda a gente a entender um pouquinho o que seriam essas inconsistências contábeis desse caso. É bom que a gente, antes de começar a falar sobre as Americanas, a gente deixe claro que nada está certo, nenhum número é 100% correto, está tudo por um processo de averiguação, de esclarecimento dos dados. A única certeza que a gente tem é que, em janeiro, dia 11 de janeiro desse ano, a Americanas divulga no seu site, através de um texto chamado Fato Relevante, que ocorreram, ninguém sabe até de quando para cá, qual é o período desses erros, dessas inconsistências financeiras nos seus balanços demonstrativos, nos seus balanços patrimoniais. Né? O que significam essas inconsistências financeiras? O sistema de financiamento das Americanas se dá de forma tripartite. A Americanas, ela pega um dinheiro emprestado com o banco para comprar diretamente com o fornecedor à vista, só que o que aconteceu o erro? Por exemplo, quero ser mais didática possível. Eu peguei R$ 1.000 emprestado com o Bradesco, por exemplo, para comprar uma geladeira na Brastemp. E vendi a geladeira por R$ 1.500. Só que eu esqueci de colocar no meu balanço que quando eu pego um empréstimo para o banco tem juros. Se eu não vendi a geladeira por 1.500, meu lucro não foi de R$ 500, porque existe uma margem de juros aí a longo prazo que não entrou nos registros das demonstrações financeiras. E isso virou uma bola de neve, porque você começa a dever o banco, e você começa a comprar mais e mais, devendo cada vez mais, e vai inflando a dívida que você tem, principalmente com os bancos. Já se fala que em 49 bi, o maior credor do grupo Americanas é o sistema financeiro, só para o sistema financeiro é quase 31 bilhões de reais. Então, a gente tem que ter muita cautela, por enquanto, esperar os resultados das auditorias para a gente ter certeza do que realmente está acontecendo. A lista de fornecedores da Americanas está em torno de 7.000 fornecedores. Né? A cadeia produtiva que envolve todas essas consistências contábeis passa por segmentos muito importantes nossos. O sistema metalúrgico são as indústrias da linha branca, que é um forte de venda das Americanas, geladeira, micro-ondas, fogão, enfim. O sistema de alimentação, o segmento de alimentações. Quem nunca foi na Americanas para comprar um chocolatinho depois do almoço? Guloseimas, doces, bolachas, enfim. O sistema de vestuário, o sistema não, a categoria vestuária. O imobiliário, são 1.700 lojas espalhadas em todo o país. Fabiana, mas essa operação de risco sacado é só a Americanas que faz ou ela é comum das empresas tal? Ela é comum nas outras redes varejistas, ela é comum, é uma prática comum. A Magazine Luiza, a Casas Bahia, é comum, não é errado. O que está errado é como ela fez esse trâmite para prestar conta para os seus acionistas. São valores nada desprezíveis. Considerando que você tem uma companhia, que você tem profissionais atuando, que você tem auditoria, que você tem uma comissão de valores imobiliários, porque se trata de uma empresa de capital aberto, com ações em bolsa de valores, que existem mecanismos que assegurem
a transparência do processo, inclusive porque ela está num mercado em que qualquer pessoa pode comprar, existe garantias a serem dadas para toda a economia, inclusive para a economia popular. Uhum. Nesse caso, como é que é possível que ninguém tenha percebido isso antes? Como é que pode ter chegado a esse ponto? Pois essa é uma pergunta muito difícil de responder, é a pergunta de R$ 1 milhão, assim, meio que, Que é muito porque a gente baratinho está perto do falando, rombo. R$ 1 milhão é muito baratinho perto do rombo. existem fortes indícios de que isso se configure como um fraude. Mas, mais uma vez, eu repito que a gente não pode afirmar isso, né? Porque a gente está falando de uma empresa, como você mesmo disse, SA, de capital aberto, de bolsa de valores, dos três principais homens mais ricos desse país. É difícil acreditar, e é uma confissão minha particular, de que ninguém sabia. A auditoria que acompanha que acompanha as demonstrações financeiras do grupo, é uma das mais conceituadas que a gente tem. Então, eu fico querendo entender como é que se deu esse trâmite, e ninguém viu, e desde quando, e por quê, para onde foi o dinheiro. A gente precisa ter cautela, esperar um pouco, para ver se realmente se configurar fraude. Se se configurar fraude, os prejuízos que isso pode acontecer para a sociedade, de forma geral, é muito grave. Assim. Vai atingir muito diretamente o sistema financeiro de crédito, porque qual é a credibilidade que as empresas vão ter para pegar crédito de novo nesse sistema de operação de risco, né? Será que os bancos vão acreditar? A gente está no início de ano com esperanças de que a economia volte a girar, de que os empregos sejam formados, de que... Aí a gente começa o ano dizendo que a Americanas é uma empresa que tem mais de 90 anos, ela foi fundada em 1929, responsável por quase 100 mil postos de trabalho, pode falir. Quais são as consequências oriundas desse fato? Tem muitas incertezas, está todo mundo muito inseguro, com muita cautela a gente espera, deseja que essas auditorias sejam feitas de forma transparente e que a verdade venha. Se for configurada uma fraude, que os responsáveis sejam punidos, sejam responsabilizados e paguem o que devem. Né? O movimento sindical está muito unificado, está muito unido, entrou com uma ação judicial para que se desconfigure a pessoa jurídica, que as americanas saiam como grupo, como jurídico e entrem os verdadeiros responsáveis, se for configurada a fraude, que eles têm um patrimônio talvez até 3 vezes maior do que a dívida, que eles consigam pagar isso, que as consequências sejam as mínimas possíveis. O giro sindical voltar já. Giro Sindical está de volta e este programa recebe a economista do Diese, Fabiana Campelo, que está aqui nos ajudando a compreender mais e melhor o caso Americanas, esse caso que irrompeu no dia 11 de janeiro deste ano. Fabiana, a Americanas ela entrou com um pedido de recuperação judicial em meio a esse processo que nós já conversamos no primeiro bloco, de uma dívida cujo valor está sendo apurado. O que significa um processo de recuperação judicial? Significa que a empresa está falindo ou é um outro tipo de processo e a gente deve ter um outro entendimento? Não, não necessariamente. O que significa um pedido de recuperação judicial? É um procedimento que a empresa tem legal. Quando a empresa identifica que está com dificuldades financeiras, ela entra com pedido de recuperação judicial para evitar a falência. Ela tem um prazo de 6 meses para apresentar propostas para facilitar a dívida que ela tem junto aos seus credores e fornecedores. Não significa que está falido. É só uma suspensão das dívidas. Aí, espera um pouquinho que eu já vou pagar. Me dá um prazo que eu vou organizar e eu vou fazer uma proposta para ver como é que eu consigo pagar a dívida que eu tenho com vocês. Né? No caso da Americanas, tem uma coisa que acho que é importante a gente falar, que no período de recuperação judicial, os trabalhadores, a classe trabalhadora não entrou na lista de credores. Se houver alguma demissão nesse período do pedido de recuperação judicial, os trabalhadores que forem demitidos
eles não vão sair prejudicados no sentido do pagamento das verbas rescisórias. A empresa ela é obrigada a pagar, quitar o que ela deve para o trabalhador. É um ponto positivo quando os trabalhadores não estão na lista de credores nesse processo de recuperação judicial. Agora, tem uma outra questão que envolve a classe trabalhadora, que o Grupo Americanas ela tem 1,5 bilhão de débitos com ações trabalhistas. São 77 mil ações trabalhistas. E isso, o movimento sindical está bem mobilizado e pediu, junto da ação, que a gente já falou um pouquinho mais na frente, para que entre nessa lista de credores, para garantir que ela seja obrigada a pagar, da forma que ela puder, daquele processo de, eu vou pagar parcelado, mas que ela seja obrigada a pagar. Porque quem foi demitido e entrou e ganhou, ela tem que pagar. Se entrar como falência, então é mais um dificultador para que esses trabalhadores recebam o que eles têm direito. Fabiana, o Diese divulgou agora recentemente, você participou desse estudo, que revelou um pouco sobre o perfil de negócios e o perfil dos trabalhadores. O que é a Americanas e falar um pouquinho sobre os seus trabalhadores também. Quantos são? Onde estão? Estão aqui, estão concentrados em alguma região? Tem algum perfil de idade? Para a gente entender um pouquinho quem é que está também vivendo esse momento de apreensão, no mínimo. O grupo Americanas é bem maior do que a loja física, né? Lojas físicas, ela tem 1.700 lojas espalhadas no Brasil. Dessas 1.700, a maior concentração está na região sudeste e por estado está no São Paulo. No Rio de Janeiro é a sede. Dito isso, qual é o perfil dos trabalhadores? É mulher, o perfil segue um pouco a regra geral da categoria. É formada por mulheres, jovens, até o ensino médio completo, pardos, negros e pardos, e com a remuneração baixa. Ainda não consigo, eu posso dar uma média do que significa essa remuneração baixa, porque eles seguem a convenção coletiva aqui em São Paulo da Federação, cujo piso é R$ 1.800. Então, a gente pode meio que dizer que o salário médio está em torno desse valor, R$ 1.800, R$ 2.000. O que é a Americanas? A Americanas ela tem outros negócios, né? Ela é dona, ela comprou a BR Mania, que é aquelas lojas de conveniência. Ela tem a Imaginário, loja de shopping, geralmente, a loja que vende trequinhos, mochilas, acessórios. Ela tem a Natural da Terra, um hortifruti muito forte aqui em São Paulo, são quase 2.000 empregados aqui em São Paulo. Muitos desses trabalhadores, é bom a gente ressaltar que nem sabe que pertence ao grupo Americanas, nem sabe que o Americanas, inclusive, eles estão passando por tudo isso, enfrentando um pedido de recuperação judicial, envolvido em todo esse escândalo, em todo esse rombo, em todas essas inconsistências financeiras. Ela tem uma financeira que chama AMI, que é cartão próprio da loja, né? Tem em outros estados com outros nomes, mas ela está no ramo financeiro, está no ramo de alimentação, que são os hortifrutis espalhados por aí com outros nomes, mas que é isso, e lojas de conveniência. São 3.601 lojas espalhadas por aí, quando a gente vai no Google, e quase 100 mil trabalhadores indiretos. Desse quase metade são trabalhadores diretos das lojas americanas. Então, a gente fala de uma empresa, não é uma empresa qualquer, a gente está falando de uma senhora empresa de 90 anos, que tem uma responsabilidade social muito grande com a sociedade, que sempre deu credibilidade à marca, que consome, quem é que nunca comprou na Americanas, então a gente tem que exigir dos principais acionistas que eles se responsabilizem pelos que eles estão fazendo com a sociedade brasileira. Fabiana, você aí que está na subseção do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, imagino que você tenha acompanhado muito cotidianamente a relação entre os dirigentes sindicais e a sua base de representados. Nas visitas às lojas, na conversa com os trabalhadores, o que os trabalhadores têm retornado de preocupação, qual tem sido o dia a dia deles desde que essas notícias vieram a público e qual tem sido a orientação do sindicato para os seus representados e representadas? Assim, o movimento sindical está bem mobilizado, está forte, está disposto a enfrentar esse problema. A gente já teve
3 reuniões, uma delas com o representante da empresa, a outra com o ministro do Trabalho, e o objetivo principal é manter os postos de trabalho e pagamento dos benefícios conquistados em dias. Isso é uma exigência do movimento sindical que está bem articulado, né? Tem relatos que chegaram a mim aqui, que eu estou na subseção dos comerciários, de que os dirigentes estão indo nas lojas, estão esclarecendo o que está acontecendo através de panfletos, de conversa, de disposição, botando o sindicato, o setor jurídico à disposição, de que eles estão muito apreensivos, assustados, com medo. Tem relatos de assédio moral, de consumidores que entram na loja e falam assim: quando é que vai ter liquidação? Quando é que eu vou comprar tudo baratinho? Vai fechar, né? E não tem noção do que esse comentário pode causar assim, no dia a dia do trabalhador. Os trabalhadores estão apreensivos, achando que vai falir, que vai fechar e que eles vão ser demitidos. Isso tudo engloba não só o trabalhador, mas ele tem toda uma família por trás, né? Quando a gente fala 45 mil trabalhadores, tem um monte de gente atrás desses 45 mil. Então, o sindicato está atuante, está tentando fazer com que as consequências para a classe trabalhadora sejam as mínimas possíveis. Algumas lojas também já estão sendo fechadas, isso já foi observado aqui em São Paulo, mas segundo o representante lá das relações sindicais da loja Americanas, disse que essas lojas que estão sendo fechadas é muito mais um processo antes de todas essas inconsistências financeiras do que desse diagnóstico de fraude, de rombo, de erros. A empresa já, apesar de estar bem assim financeiramente, vende muito bem online e tal, mas depois da crise da pandemia, isso são palavras dele, algumas lojas que estão apresentando resultados não favoráveis, né, diante do conceito deles do que é favorável ou não, vão fechar mesmo. Então, isso não é por causa das inconsistências financeiras, já está na prática dele, já está. Algumas lojas vão fechar, mas é o mínimo possível, segundo ele. O Giro Sindical volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe a economista Fabiana Campelo, que está aqui nos ajudando a destrinchar um pouquinho o caso Americanas, sobretudo a partir da ótica dos trabalhadores do comércio. Fala-se muito sobre os credores do caso, que são principalmente os bancos, mas existe uma outra ponta também muito fragilizada, que é os trabalhadores, que são os trabalhadores e trabalhadoras, que estão profundamente preocupados. Fabiana, uma pergunta, essa simples. Até o momento, a Americanas tem cumprido com o pagamento de salários e benefícios para todos os funcionários? Sim. A gente tem notícias de que está tudo sendo pago em dias. As atividades das Americanas, enquanto loja física, enquanto e-commerce, está seguindo na normalidade. Não tem atraso de salário, nem atraso nenhum de benefício. O que a gente não tem certeza é se estão sendo recolhidos o FGTS, o INSS, porque a gente não tem acesso, né, assim. Mas em relação a salários, os dirigentes sindicais estão indo em lojas e todos os relatos está tudo em dia, está tudo caminhando, tá certo? Pagamentos estão sendo mantidos. Fala um pouquinho mais sobre esse grupo controlador e sobre a ideia da riqueza deles poder vir a ser usada para saldar esses compromissos. Os 3 principais acionistas do grupo Americanas, eles têm um patrimônio 3 ou 4 vezes maior do que o que eles devem dessas inconsistências contábeis. Segundo os relatos, eles têm 31% das ações da Eletrobras, dono da Ambev, comprou cervejarias internacionais nos últimos tempos, dono daquela marca de maionese, Hans, maionese, ketchup, mostarda. Então, a gente não está falando de pessoas que não podem se responsabilizar por isso. São pessoas bilionárias que devem cumprir com o que fizeram. Devem se responsabilizar pelas dívidas que têm possuído. E seria bastante exemplar caso se configure a fraude, caso se configure a má-fé, que ao invés de se destruir os negócios, você captura a renda do responsável.
destruição dos negócios. Sim, o patrimônio deles. Eles saem enquanto pessoas jurídicas, que se desconfigura a personalidade jurídica, se for configurada a fraude, e eles entram como pessoas físicas. Vai ser bloqueado o patrimônio que eles têm, e esse patrimônio vai quitar o que eles devem. Em resumo, é isso. Configurando-se uma fraude. Não se configurando fraude, dá continuidade ao processo judicial e eles vão propor um plano de como vão quitar essas dívidas junto aos seus credores e fornecedores. Muito importante isso, para que se evitem erros que foram cometidos num período muito recente da nossa história. Todo o Brasil assistiu recentemente o fechamento de empresas sem que o governo se manifestasse a esse respeito e sem que o governo em questão, em vigência até aquele momento, recebesse trabalhadores, recebesse as pessoas que seriam e foram realmente afetadas por essas ações empresariais. A gente teve, por exemplo, o fechamento da Ford, e nenhuma declaração ocorreu por parte do governo até então, o governo Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes. E não havia, então, naquele momento, provavelmente, ainda o Ministério do Trabalho desmembrado, ou se havia, era o Onyx Lorenzoni, e também não houve pronunciamento por parte dele. Me parece, e aí eu quero que você me fale sua impressão e me fale também sobre os encaminhamentos, que a gente está num momento em que esse diálogo foi estabelecido com as principais lideranças em nível federal para a tratativa do problema. Como isso tem encaminhado pela Central Sindical e quais são as expectativas que envolvem a participação do governo? Tivemos uma reunião com o Poder Público Federal, muito produtiva. O ministro do Trabalho se dispôs a ouvir as centrais sindicais e a entender o que estava acontecendo, porque a princípio ele chegou meio dizendo: acabamos de iniciar um governo que preza a democracia, que vai valorizar a minoria, que quer diminuir a desigualdade, cai de paraquedas um problemaço desse no nosso convívio. Então, ele queria mais entender do que estava acontecendo, se dispôs a ajudar, se comprometeu a chamar a empresa e ter uma conversa com a empresa e saber o que é que a empresa planeja, o que é que a empresa quer. E vai ser uma reunião entre o governo federal, a empresa e o movimento sindical, representado por suas centrais. Pediu para que o movimento sindical, né, através das suas centrais, elencassem algumas ações que já pretendem fazer, quais são as propostas do movimento sindical para o enfrentamento desse problema. O ministro pediu para que as centrais sindicais elencassem quais são as principais ações, qual é o enfrentamento, qual o plano de enfrentamento para esse problema. Um dos principais atos que as centrais falaram para o ministro são ações de paralisação, e ficar em frente aos centros de distribuição, a conscientização dos trabalhadores vai do Rio de Janeiro, aqui em São Paulo. A região de Osasco, aqui de São Paulo, é a segunda que concentra o maior número de lojas, de centros de distribuição, de lojas físicas e de trabalhadores. Então, o movimento sindical está se mobilizando para conscientizar os trabalhadores e a sociedade da gravidade do problema. Porque o problema não é da marca, o problema não é da loja, o problema são das pessoas que fizeram, que causaram esses erros, e que a responsabilidade tem que ser das pessoas. Insisto em falar isso porque está muito claro para o movimento sindical. As inconsistências contábeis têm que ter responsabilidades. Quem cometeu o erro ou não deve se responsabilizar. Então, os trabalhadores não vão pagar a conta, eles não podem pagar a conta. Os trabalhadores sofrem desde tempos recentes com reformas trabalhistas, passaram por uma crise de pandemia, elegeram um governo que acreditaram que ia melhorar as condições de vida deles e da família deles. A gente está passando por um processo econômico de endividamento recorde das famílias, de precarização do mercado de trabalho, contratações ruins, queda na remuneração média, e causar um desemprego desse tamanho, fragilizar o sistema financeiro, colocar em xeque a credibilidade dos financiamentos, endurecer o sistema financeiro, dizer: e agora? A gente vai fazer de novo isso contra as empresas? Será que a Ambev, que tem o mesmo modelo de transação financeira, está cometendo esse mesmo risco? Quais são as outras empresas que também utilizam dessas operações de risco sacado? Elas estão fazendo corretamente a prestação de contas?
A gente vai emprestar dinheiro? Como? De que forma? Então, tem muitas incoerências, tem muitas dúvidas e muitos questionamentos. É bom que a gente tenha consciência disso. Espero que os resultados dessa recuperação judicial tragam bons frutos para a sociedade de forma geral. E esse giro sindical fica por aqui e nós já nos despedimos. Seguimos. Obrigada.